E aí, a partir dos 8 destinos, eu criei 8 aprendizados que a gente teve com esse projeto. 8 aprendizados que a gente teve com essa experiência nossa, que eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa que a gente aprendeu, a gente brigou enfim, o digital não significa barato. Isso é uma coisa que a gente tem que cada vez mais acabar, e a gente fez isso, que é assim, cara, foi filmado com atores... então assim, a gente está falando de 2 atores de primeiro time, de nível internacional, 8 países, locações exclusivas, e isso foi para o digital. Então isso é uma coisa assim, digital não precisa ser barato. Óbvio que e barato não é necessariamente de dinheiro, assim, no sentido de custou tanto para produzir, mas barato no sentido de qualidade mesmo. Não precisa ser uma coisa tosca, porque a internet não precisa ser filmado menor do que é uma coisa feita para o cinema. Por quê? Porque as pessoas que estão assistindo são as mesmas, né? As pessoas são as mesmas, elas querem assistir uma coisa boa, seja no celular ou seja na tela de cinema. Óbvio que vocês têm, por serem profissionais, isso tem N questões técnicas, da qualidade da câmera, etc, do som, mas as pessoas querem ver algo bom em qualquer tela. Então o digital não é igual a barato. Aqui as locações que a gente fez, né? Então a gente conseguiu fazer lugares realmente, sejam os hotéis, ou por exemplo aqui em Veneza, na praça principal de Veneza, ou por exemplo esse hotel no Uruguai, em José Inácio, que é um hotel, que é a Estância Vic, que é um hotel maravilhoso. E todo, enfim, de produção, todos esses foram com parceria. Todos os hotéis aceitaram fazer porque entenderam a inovação do projeto, entenderam como era legal o projeto. De novo, obviamente os atores influenciam nisso, de tal tipo dos atores que estavam lá. E todos eles foram... E que isso diminuiu muito a produção, porque não só a questão de locação, mas eles dormiam no hotel. Isso já diminuiu o custo de produção bastante, né? O segundo aprendizado... A gente tinha 3 mídias, a gente tinha 3 formatos, mas a gente só tinha uma estratégia do projeto. O projeto foi visto como uma coisa só, e não com coisas diferentes, com caminhos diferentes. Então foi tudo unido numa só estratégia. E aqui está a estratégia, basicamente, de como é que foi o nosso planejamento. Então a gente fez um pré-lançamento na internet, que a gente ficou 1 mês com o projeto falando sobre ele na internet, seja de coisas básicas como... saiu na imprensa, há coisas sobre o conteúdo, sobre quem vai ser essa personagem, que ela vai ser uma mulher que trabalha com moda, que ele é um fotógrafo, que eles são independentes. A gente começou a contar essa história só nas redes sociais, sem nenhum vídeo. Então, acho que aqui, obviamente, tinha lançado o trailer já, mas não tinha nenhum episódio, etc. E o objetivo aqui era só pegar o máximo de gente possível a fim de assistir o projeto. Era criar uma audiência nossa, que não dependesse de um distribuidor, que não dependesse de um canal, mas que a gente fosse proprietário delas. Em setembro, outubro e novembro, a gente transmitiu na TV fechada, no YouTube e outros conteúdos nas redes sociais. Então foram esses 3 meses, o projeto inteiro. Uma vez por semana, um novo episódio. Depois que acabou ali, a gente começou a finalizar o longa, até por estrutura, etc. E lançou na sala de cinema e on demand também, no YouTube, no iTunes. Foi só pro iTunes. Aí, depois o filme foi pro NetNow também, mas foi depois disso. E aqui a gente continuou se comunicando com essa base de fãs que a gente criou no projeto inteiro. Então a gente continua falando, porque na verdade, que é um pouco do que eu falei ontem, aquela coisa da conversa. Esses caras que eu criei em agosto, eles são importantes para mim em março do outro ano. Porque eu vou lançar um filme, eu preciso de audiência, eu tenho já uns caras que estão conectados comigo há 6 meses. Então a chance desses caras irem no cinema, ou se interessarem pelo projeto, é muito maior de quem não assistiu nada. Seguindo. Nesse pré-lançamento, que era basicamente construindo uma audiência online, a gente teve um pouco mais de 171 mil fãs, juntando todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook e Google+. Sendo o Google+ a que mais tinha, o Facebook é a segunda, o Instagram é a que menos tinha, claramente, mas aqui as pessoas mais interagiam com a gente era no Facebook. O Google+, apesar de toda a força que o Google tinha, nos ajudou bastante lá, as pessoas não usam tanto, não interagem tanto com as marcas ou com os projetos que estão ali. A gente fez 3 ou 4 hangouts, com o apoio do Google também de divulgação. Um com o Daniel só, um com a Alice e com o Felipe, que é o diretor, e um com a Alice e um jornalista
desse blog de séries de cinema bem grande. Omelete, exatamente. E foi super legal, assim, eles adoraram, pra eles foi muito novo. Então isso funcionou muito. Dá pra ver, assim, que nessa semana que a gente fez o Hangout, a audiência dá picos, assim, tanto audiência de fãs quanto audiência de views. Isso é bem, bem importante. Aí, basicamente, como é que era a nossa segunda fase ali, que é de disseminação do conteúdo, né? De broadcasting do conteúdo. O que a gente fez foi, a gente pegou a semana e criou um ciclo de transmissão. Toda semana acontecia a mesma coisa. Então, toda semana, na terça-feira, a gente dava um check-in no novo destino. Tinha, tipo, essas fotos, conteúdo nas redes sociais, dizendo assim, olha, será que é esse destino? Ou já dizendo qual que é o destino novo, com fotos da filmagem mesmo. Daí a gente, nesse mesmo dia, a gente lançava o novo pôster. Então assim, e esse episódio vai ter esse pôster. Pá, lançava nas redes sociais. E continuava postando foto e coisas sobre o episódio. A gente postava em média de 2 a 4, pior das hipóteses, 5 coisas por dia. Muito mais do que isso a gente já achava ruim, em excesso, e muito menos também a gente achava pouco. Daí, na quarta-feira, a gente colocava o episódio no YouTube. Toda quarta-feira, acho que era 11 horas. Na quinta, a gente colocava um making-off, então começava a colocar conteúdo de making-off desse episódio. Na sexta, a gente botava uma curiosidade sobre o episódio, aí usando muito essa coisa da produção, de como foi difícil, de como os hotéis, das viagens foram bizarras, enfim, sobre o episódio. No sábado, a gente já começava um teaser pro próximo episódio, e a gente não tinha lançado na TV ainda. A gente já começava um teaser do próximo episódio. No domingo, a gente fazia uma chamada por episódio da TV, que era na segunda-feira. Na segunda-feira, de novo, uma chamada para o episódio da TV, e aí, de noite, a gente transmitia. E, obviamente, que essa quarta é domingo com outros conteúdos, que aí dessas coisas simples mesmo. Uma frase forte que a personagem da Alice fez, uma frase forte que o Daniel fez, enfim, coisas para as pessoas realmente interagirem com o conteúdo. Uma coisa importante é que cada rede a gente usava um conteúdo exclusivo. Obviamente que a gente também tinha, principalmente no Facebook e no Google Plus, era o mesmo conteúdo, mas o que ia para o YouTube não necessariamente ia para as redes sociais, o que ia para o Instagram não ia para o Facebook, a gente tentava dar essa exclusividade de canal, assim. Aí, durante a segunda fase, foram 3 meses, a gente teve mais de 2,5 milhões de views no YouTube. Hoje, eu sinceramente não sei quanto está, porque eu parei de acompanhar, mas esse foi meio que o que eu considero audiência dentro do nosso esforço, né? Depois a gente parou de fazer esforço para aquilo. E aí, a gente tem episódios que teve tipo 300 mil, acho que um pouco mais nessa época. Tem episódios que só teve 70 mil. Só teve 70 mil não, né? Mas enfim, teve 70 mil de views. Então variou, assim. Isso é uma coisa que é um aprendizado também, assim, que a gente coloca em uma meta. A gente não tinha a menor ideia do que a gente esperava. A gente não tinha a menor ideia. A gente queria 1, 2, 500 mil. A gente não sabia o que era bom. Então acho que ainda falta essas métricas na internet do que é bom, né? Que aí tem que olhar para esses projetos do lado, para se eles fizeram tanto, eu quero fazer tanto, enfim. Terceiro aprendizado, que branded content é diferente de patrocínio. Mas óbvio que pareça isso, não é óbvio. Essas foram as 3 marcas que apoiaram mesmo, a gente teve a Burberry também. A gente se preocupou com marcas que tinham a ver com o projeto. Mesmo, assim, a gente não, assim, por exemplo, não dava para a Skol estar no projeto. Porque a Skol não é uma cerveja que está no mundo inteiro. A gente precisava de uma cerveja que estivesse no mundo inteiro, que tem a ver com... E se tu for pensar, assim, aí vale a pena aquela coisa que eu falei para vocês ontem, de estudar as marcas, de ir atrás das marcas e de quem elas são. A Fiat é a mesma coisa. É uma marca que, apesar de estar no Brasil, ela está no mundo inteiro. E a P&G é muito mais fácil, porque os produtos, enfim, também os produtos deles estão no mundo inteiro. E são produtos que tu pode colocar em qualquer situação do projeto, né? Outra coisa que eu acho que é assim, também um aprendizado, tipo, marca, vou deixar passando aqui os vídeos só pra gente. Marca significa conteúdo, marca não significa só dinheiro. Então é isso que eu falei, a gente conseguiu ter um custo de produção altíssimo sem gastar, que é um desfile de verdade no Fashion Week de Londres, da Burberry, uma das maiores marcas de moda, tudo a ver com o personagem, que é uma editora de moda internacional, que viaja o mundo fazendo matéria sobre moda. Pagamos nada. Esse foi o acordo que a gente teve. Por esses caras, por eles estarem dentro do Fashion Week, exatamente, do desfile de autoriza a imagem. O que a gente falou assim, a Alice vai,
se a gente puder usar esse conteúdo para o nosso projeto. E os caras autorizaram. E outra coisa que é conteúdo é isso, ó, tipo, a Alice, aqui a transformação dela com a vela, que foi uma contrapartida também junto com a P&G, isso virou um conteúdo que a gente disseminou dentro do projeto. Então, esse aqui, a gente fez esse videozinho curto que eu mostrei pra vocês, só do Fashion Week, que a gente botou nas redes sociais, no YouTube, como um conteúdo extra do projeto. Assim, uma parte do projeto que vocês estão vendo maior do que só uma parte muito pequenininha que apareceu no episódio de Londres. E aqui é um vídeo até longo dela e o cara fazendo toda a transformação como se fosse a Xuxa, que eu brinco com ela. Sabe? O que a Xuxa faz é que ela não pintou o cabelo de outra cor. O quarto aprendizado é que audiência e marcas, audiência e consumidores juntos, eles se tornam uma nova categoria, que é fã. E os fãs é um momento que vocês podem conversar com as marcas de igual para igual. Porque as marcas têm consumidores, vocês têm audiência. São coisas totalmente diferentes. Ninguém vê um filme para comprar um produto. Ele não é feito para isso. Ele é feito para entreter, para se divertir, para gostar de ver aquilo, etc. E as marcas têm um trabalho único com as pessoas, que elas querem vender mais. Por mais que elas patrocinem um show, elas querem que a pessoa saia dali e compre o produto delas. Porém, a internet, as redes sociais, toda essa coisa que a gente está vivendo, tem essa nova categoria, entre aspas, que é fã. Que é um cara que está interagindo, mas que tem uma liberdade de conversa maior com ele, seja para mandar conteúdo, quanto para vender alguma coisa para eles. E as marcas estão cada vez mais usando a audiência deles nas redes sociais dentro dessa lógica de fã, de passar conteúdo. Então, assim, a audiência que as marcas nos trouxeram foi muito grande. Tem, assim, os primeiros booms de seguidores e de views que o Latitudes teve foi quando a P&G e a Heineken e a Fiat começaram a twittar coisas sobre o projeto. Então a gente ganhou, sei lá, não sei os números, não lembro os números de cabeça exatamente, mas assim, eu lembro que foram os primeiros picos de assim, nossa, a gente ganhou 10 mil pessoas, porque a Heineken tweetou a gente ontem. A gente ganhou não sei o quê, porque foi... E isso é, de novo, esses 170 mil, 200 mil pessoas que nos seguiram, é uma audiência que é nossa, que é da Los Bragas. A Los Bragas, pro próximo projeto, elas fizeram o projeto do Neymar agora, lá do documentário no YouTube do Neymar. Elas começaram comunicando com esses caras. Se gostaram desse projeto, a gente está fazendo outro aqui. Quem quiser ir atrás desse está por aqui. Então é um ativo, entendeu? É um ativo no sentido de valor mesmo que vocês têm. Outro aprendizado, que também, de novo, parece hipócrita, mas não é, o online e o offline, no sentido de digital e TV offline, né, não precisam ser inimigos. Existe esse mito, é difícil. Por exemplo, o comercial, as áreas comerciais desses dois lugares nos odeiam. A gente demorou muito tempo para conseguir colocar o YouTube oficialmente dentro do projeto, porque a primeira coisa que o YouTube nos olhava, assim, esse projeto, tem a Heineken, o cara batia na porta da Heineken pedindo dinheiro. E a gente falou assim, cara, mas eu já dei o dinheiro para vocês, como é que o YouTube está me pedindo? Não. Então a gente chegou seriamente a pensar em não colocar no YouTube o projeto, porque o comercial do YouTube estava nos atrapalhando de verdade, assim, não é seriamente, a gente ia botar no Terra. A gente chega a fechar, tipo assim, não fechar, falado com o Terra, entendi as opções lá, e a gente falou, não, vamos tentar mais uma vez o YouTube, porque até foi uma insistência minha, porque ia fazer diferença no case, assim, na história, não ser no Terra, que o YouTube, no final das contas, o YouTube, além de um canal, ele é uma rede social também, né? As pessoas se conectam ali, conversam, compartilham. O Terra é mais parecido com o modelo de TV do que o YouTube. E aí que a gente achou um cara de marca do YouTube. Então o cara não está preocupado com a venda, com a marca, como é que a marca se posiciona no país, etc. E esse cara comprou de baixo para cima. Falou assim, não, a gente vai fazer, e comercial não conversa com esses caras, conversa depois que o projeto começar a andar. Então assim, acabava todo o episódio do YouTube e o da TNT acabava assim. Acabava um chamando para o outro sempre. Então assim, a gente conseguiu uma coisa que até foi uma das coisas que mais chamou a atenção quando a gente apresentou lá no South by South esse case, foi isso, como que a gente conseguiu a Turner e o Google aceitarem que uma marca está dizendo do conteúdo do outro. Sexto aprendizado, são 8, eu estou a caminho. Isso é uma coisa bem legal também. Diferentes canais podem significar diferentes audiências e até complementares. Que essa era uma grande discussão, quando a gente apresentava para a TNT, quando a gente apresentava para o YouTube. Mas e aí vai me roubar a audiência? Que nada assim, rouba, obviamente tem sobreposições, mas ninguém sabe exatamente quanto é. Então, por exemplo, o que a gente teve? Na TNT a gente teve uma classe mais alta, meio jovem, adultos, e uma audiência premium para o canal. Então não foi uma grande audiência, eu não posso, o TNT não deixa eu falar
os pontos e tal deles, mas não foi uma grande audiência, não foi uma coisa uau pro canal, foi meio que a média do horário, mas trouxe um público diferente. Isso, eles ficaram felizes com essa perspectiva. O YouTube foi o mais, que nem diria lá no Sul Rio Grande do Sul, né, que me caiu os buteados do bolso. Assim, foi o que mais a gente ficou assim, nossa, que era assim, não eram adolescentes, não eram pessoas conectadas com gatinhos, fofinhos e sei lá o que, piadas. Era gente de adultos, 30 a mais, e eles ficaram extremamente felizes. Inclusive, o YouTube usa esse case para mostrar que o YouTube não é um lugar de palhaçada só. Porque assim, basta colocar conteúdo lá que as pessoas... conteúdo bom, ou enfim, de qualidade, dentro dessa lógica mais tradicional, que vão vir pessoas assistirem, pessoas sérias assistirem. E o Facebook, como eu falei, cara, basicamente jovens, adolescentes, meio fã de celebridade, que segue a celebridade, independente do projeto dela, e aí a partir disso começa a se conectar com a gente. Só que é isso, né? Esse é o sétimo aprendizado. Talvez esse seja a coisa que mais dá um pouco de cansaço para nós, que é, cara, tem que tentar e ousar. Assim. Foi assim, cara, foi muito trabalho, assim, sabe? De reuniões, de coisas, de convencer as marcas, e comecei YouTube, TNT, eu comecei mais TNT, na verdade, que o YouTube tinha que estar lá, etc, etc. Então, assim, acho que se eu tivesse que dizer, como é que a gente faz um projeto muito diferente, cara, tem que tentar e tem que ousar, não tem nenhuma, porque assim, e se eu tivesse que colocar um grande responsável por fazer o projeto acontecer, foi o Felipe, que era o roteirista e diretor, e ele virou produtor, ele ia atrás, batia, conversava, fazia reunião com o diretor de marca, aprendeu sobre propaganda, sobre como é que funciona a loja da propaganda, de grana, de patrocínio, etc., para conseguir discutir com os caras de igual para igual. Enfim, ele realmente queria fazer esse projeto. Assim, então, putz. E para mim, assim, eu sei que é complicado, mas isso eu levo para a minha lógica de qualquer coisa que eu faço na minha vida, com qualquer projeto. E no Latitude só se mostrou isso, que a melhor escola é tentar. Não tem outra opção. Assim, então, quando eu pergunto, vocês fizeram um projeto transmídia? Eu falo assim, eu não acho que eu fiz um projeto transmídia, mas eu estou numa aula de transmídia falando desse projeto, porque eu basicamente tentei fazer um projeto que eu acreditava que as pessoas tinham que ver diferente de cinema. Ponto. Então, tentar a melhor forma de inovar, ainda mais num país como a gente, como o Brasil, que tem todos os problemas do mercado que vocês sabem, todas as questões de mídia, mídia, enfim, de dinheiro, para onde vai o dinheiro para propaganda, muito menos do que para branded content, todos esses problemas, assim, se vocês não forem os pioneiros e os ousados, o mercado não vai ser, porque o mercado está ótimo, entendeu? Do jeito que está, e vai seguindo desse jeito. Eu acho que uma coisa também assim que a gente conseguiu encontrar, a gente conseguiu encontrar o que a gente chamou de essas lideranças dentro das empresas, entendeu? Então assim, na P&G, parecido com o Google, a gente encontrou uma pessoa que era diretora de marketing da P&G, que eu sinceramente não lembro o nome dela agora, e que ela olhou o projeto e falou assim, eu quero fazer esse projeto. Eu acho que a P&G precisa fazer esse projeto. Isso foi uma primeira vitória, uma vitória essencial, mas depois a gente teve que convencer os gerentes de marca, a história, de como usar. Assim, a gente achou pessoas que estavam com a mesma vontade de inovação que a gente. E o oitavo, que eu acho que é uma coisa que é dentro dessa lógica, não acreditem no que dizem para vocês sobre a audiência na internet, que é o poder não está com vocês, não está com os meios de comunicação. E assim, na minha visão, graças a Deus, o poder não está com os meios de comunicação, não está com a gente, está com as pessoas. Está com a maioria das pessoas. Então, elas escolhem a hora que elas querem ver, elas vão surpreender vocês. Só que vocês precisam deixá-las surpreender vocês. Então, cada vez que vocês tentarem pautar demais elas, definir para elas as coisas, isso pode ser inclusive um tiro no pé e vai ser uma das formas que, se você planejou que o projeto fosse visto desse jeito e ele não foi, isso foi uma falha no projeto. Então, acho que o projeto da internet ele tem que ter um pouco mais de flexibilidade e liberdade para as pessoas. Final de semana versus quarta-feira. Então, isso foi lançado em 2013. 2013, Porta dos Fundos tinha feito a história do 11 da manhã de quarta-feira, ou sei lá, ou de segunda, não lembro exatamente que dia que eles fazem. E nossa, que caralho, tem um horário, tem um negócio, um dia só, é na semana, fim de semana, as pessoas não gostam de ficar na internet porque elas vão viver a vida. Era todo esse discurso. A gente falou, não, beleza, quarta-feira, 11 da manhã, mesmo horário do Porta dos Fundos, não vamos arriscar tanto assim também, vamos usar pelo menos um case que já existe. E aí a nossa maior audiência no fim de semana. Assim, quebra todas as pernas. Conversa com qualquer pessoa que fez projeto digital, as pessoas não sei por quê. Porque as pessoas quiseram, entendeu? Não tem por que saber, não tem como controlar elas. Ou a questão do mobile. A gente não fez nosso conteúdo pensando que as pessoas vão assistir num celular ou num tablet. O YouTube, obviamente, pode ser visto no
no dispositivo mobile, e aí 20%, que para nós é um monte, a gente ficou impressionado com isso. O YouTube ficou impressionado, mas falou que é meio que uma tendência natural que as pessoas... Daí tem vários aprendizados legais disso. Por exemplo, tu via que visivelmente o 15 minutos atrapalha muito mais, obviamente, no mobile do que no computador. Então tu via assim, se as pessoas que assistiam no mobile, elas não assistiam até o final, mas foi uma grande surpresa. Então eu acho que o grande aprendizado aqui é não tentar prever o que a audiência vai fazer e nem tentar pautar ela. E sim entender ela como um organismo vivo, como realmente um ser ali que tu está trocando toda hora. E tu pode, eu acho que uma coisa que me perguntaram que eu faria diferente, eu também faria mais flexibilidade, eu teria mais flexibilidade ainda no projeto. De talvez, por que não estou dizendo que isso é para ser feito, mas por que não, se a gente vê que realmente está todo mundo assistindo no fim de semana, por que não começar a lançar o projeto no fim de semana, em vez de lançar na sexta-feira, na quarta-feira? Ou lançar um conteúdo extra para eles no final de semana, se é o dia que eles vêm. Acompanhe a audiência para onde ela quer ir. Então, assim, não diz para ela que tem que ir para lá. Se ela foi para lá, vai junto com ela. O desafio de produção é como eu abro o espaço no meu orçamento, na minha agenda, para ter uma possibilidade de fazer isso, sem planejar muito. E acho que o grande exemplo é isso. Ó. A gente não planejou vídeos para o celular, porque não existia vídeos do Instagram, por exemplo. Então, assim, cara, não existia da gente planejar o projeto, filmar, no meio da transmissão dele, o Instagram lançou uma ferramenta que falou, cara, se a gente tivesse essa ferramenta há 8 meses atrás, a gente tinha feito muito mais conteúdo no celular mesmo, etc. Então, é muito, muito, muito difícil de controlar e acho que esse é o grande desafio, assim, quando eu olho para o futuro da produção de ficção ou produção audiovisual para a internet, é essa flexibilidade, essa capacidade. E aí, muito obrigado, era isso, gente. E aí a gente pode fazer várias perguntas, fique super à vontade.